E os Estados Unidos levam essa coisa tão a sério, só a título de curiosidade aqui para vocês, que além dessas audiências públicas, além de uma previsão no orçamento do governo Biden para esse tipo de pesquisa, a gente teve o projeto Stargate entre 1978 e 1995. Era um projeto, pasmem, senhores, para identificar a capacidade extrasensorial dos seres humanos. Na prática, o que estava se tentando fazer era ver se a mediunidade era algo real e se poderia ser usada como armas. Ao ponto de relatórios desclassificados agora pelo presidente Trump mostrarem que a CIA, durante esses experimentos, teve um agente lá que estava trabalhando nesse processo com eles, que identificou a localização da Arca da Aliança. É aquela arca bíblica que foi motivo de vários filmes, né? E tudo. Essa arca bíblica, no relatório da CIA, gente, isso é documento oficial, por mais bizarro que possa parecer. No relatório dizia que essa arca era guardada por entidades de poderes desconhecidos e que aquele que tentasse abri-la seria morto. Isso é um relatório oficial do governo americano. Ô, Glauber, pelo amor de Deus, Glauber, você sabe o que eles estão fazendo nos Estados Unidos, típico dos Estados Unidos? Bom, eu vou agora, cara, para uma notícia que é uma notícia também impactante, uma notícia que pode ditar o rumo das coisas daqui para frente, né? Olha isso, cara, preste atenção. Ex-oficial do Pentágono teme que terroristas dominem armas alienígenas. O que seria armas alienígenas, Júlio Roque? Por favor, explica pra gente. Bom, Glauber, a primeira pergunta que tem que ser feita é se eles existem, os alienígenas, e a outra pergunta, se eles são malévolos ou benevolentes. Primeiro, se eles forem benevolentes, não teriam armas. E se forem malévolos, talvez tenham armas. Mas no sensacionalismo da chamada da matéria, por isso que o Fala Glauber News te mostra além da notícia, isso é muito importante de dizer, que não são armas, e sim tecnologias que poderiam ser usadas como armas. Essa é a questão. Luiz Elizondo, ele é um ex-agente da CIA, né, um ex-oficial da CIA que trabalhou para um Pentágono na AATIP, que é uma sigla que exemplifica estudos de fenômenos alômanos avançados no céu. Então, esse oficial é o mesmo que fez as denúncias do vídeo do Tic-Tac, do vídeo que a Marinha Americana filmou e ficou famoso no mundo todo. Ele é um cara que persegue, né, saiu do sistema governamental e agora trabalha numa outra agência, junto até com um cantor de uma banda de rock americano. E eles são muito proeminentes quando o assunto é tratado de ufologia e vida alienígena. Então ele vem fomentar o seguinte: o que aconteceria, esse é o fundamento da matéria, né, da chamada. O que aconteceria se grupos criminosos ou países ditadores tivessem a tecnologia alienígena em suas mãos? Então, essa é a questão, porque você tendo uma tecnologia muito à frente, muito avançada perante aos demais países do globo, você poderia usar essa tecnologia a seu favor e em favor do mal. Então, essa é uma preocupação de Luiz Elizondo, que estuda esses assuntos, e essa também é uma preocupação da ONU, com a X-Politics ou Exopolitics, que é uma pasta que é tratada dentro da ONU com o seguinte cerne: se houver alienígenas e eles invadirem o planeta, quais serão os protocolos estabelecidos? Então, nós temos duas visões dentro da mesma matéria. Luiz Elizondo, um ex-agente da CIA governamental americana, que levanta isso, e a ONU também discute isso, como os países vão estabelecer protocolos para combater tecnologia alienígena em mãos erradas. Esse é o cerne na notícia, Glauber. Muito bom, cara. E eu já fico aqui, cara, assim, ansioso para saber como o Batata combateria
tecnologias alienígenas numa guerra, Batata. Batata, você versus alienígena, como é que será, Batata? Ô, Glauber, pelo amor de Deus, tem condições de colocar aquela foto novamente ali? Do alienígena ali, deitado? Tá lá. Ah lá, eu me identifiquei, eu achei que era um tio meu, cara. Ô, Glauber, pelo amor de Deus, Glauber. Você sabe o que eles estão fazendo nos Estados Unidos, típico dos Estados Unidos? Olha só, meu amigo, eu tinha um cachorro que eu precisava eliminar ele. Aí eu disse o seguinte, ele tentou me morder. Se ele me morde, na dúvida, elimina esse cachorro. Simples, justificativa. Só que ficou feio pra caraca. Pô, pelo amor de Deus, eles foram pior, foram muito mais além. Gente, se eles pegarem tecnologia, olha, alienígena, se eles não têm capacidade de absorver essa tecnologia com a capacidade deles, você acha que o tem? Olha, entre a nação e o que eles são grandes, são capacitados, são tudo bem, beleza. Mas será que é me chamar de palhaço? Pra caramba, pelo amor de Deus, calma aí. Dá licença. Alô, Estados Unidos? Olha, né, meu amigão? E agora, Júlio Roque? Eu acho que o Batata não tá acreditando nessa, hein, cara? Me ajuda, Júlio Roque. Perfeita colocação do Batata. Quando se trata de temas tão subjetivos como esse, é normal ter essas atitudes. Mas eu venho pegar um gancho muito importante no que Batata falou. Quem sabe países como os Estados Unidos, né, usando a figura de Luiz Elizondo, estão fazendo um pano de fundo. Ou, como a gente sempre fala aqui, né, eu sempre gosto dessa expressão, um false flag, uma bandeira falsa. Existem muitos outros problemas no mundo para serem resolvidos. Então, não podemos resolver esse problema, vamos focar num novo problema, que é, se possível, a tecnologia alienígena cair em mãos erradas. Então, Batata não está todo errado, não. Desconfiar disso está correto dentro do mundo factual, do mundo real, né, onde as pessoas trabalham e tudo mais. Você vê que não há tempo para se preocupar no momento com tantos outros problemas a preocupar com tecnologia alienígena. Então, Batata está coberto de razão. Existe um grande grupo que vê essas notícias, né, como um pano de fundo, um véu ou um chamariz para chamar a atenção do público mundial e tirar a atenção do que realmente tem que prestar atenção. Então, Batata não está de todo errado, existe uma grande parte que pensa como ele, existe a outra parte que acredita na vida alienígena e que pode vir a cair essa tecnologia da vida alienígena, cair em mãos erradas, que é o caso. Então, estamos divididos, é um grande paradoxo, é um assunto que precisa de muitas informações para que o público analise, pense, projete e tenha uma notícia com fundamento e transparência. Muito bom, Júlio Roque. Agora, o nosso chat aqui, o nosso querido membro de nome Cafuzinho, ele disse, se não fosse no Fala Global News, eu não acreditaria. Então, ô Miqueias, resta saber você agora, cara. Tu acredita aí nessa possibilidade de tecnologia alienígena, armas com tecnologia alienígena na mão de grupos de terror? Ou o Batata tá certo, Miqueias? Sobre a false flag, sobre essa coisa de inventar um inimigo, faz muito sentido. Porém, o que chama atenção nessa história toda é o seguinte, nos últimos anos, esse papo de alienígena vem tomando formato oficial por vários governos. O governo brasileiro já divulgou o Dia D dos OVNIs no Brasil, que foi uma perseguição a OVNIs sobre o Rio de Janeiro. Os Estados Unidos têm feito várias audiências públicas sobre o tema. Inclusive, vale a pena a gente falar que lá numa dessas audiências públicas, um oficial de inteligência americano falou que o caso do ET de Varginha, que ocorreu aqui no Brasil, bem como o episódio dos pratos, né, e o episódio do chupa-chupa, que foram fenômenos ufológicos aqui no Brasil, foram ocultados, foram encobertos pelo governo americano. E o caso é tão sério que veio à tona
os valores de algumas pesquisas que vinham sendo desenvolvidas pelo Departamento de Defesa americano quanto a essa questão dos objetos voadores não identificados. Só entre 2007 e 2012, o governo confirmou que gastou 22 milhões por ano. No último projeto da Lei de Defesa Nacional dos Estados Unidos, existia um extenso formulário ali de gastos previstos com a identificação dessas questões dos discos voadores. E é essa preocupação dos terroristas ou outras nações inimigas virem a ter tecnologia alienígena é por conta de que não só o Luiz Elizondo, como outros altos oficiais, a gente está falando de almirantes, generais e outros oficiais superiores dos Estados Unidos, estão afirmando e reafirmando categoricamente de que os Estados Unidos possuem tecnologia alienígena, inclusive material biológico dos ocupantes dessas naves. E aí essa imagenzinha que apareceu para a gente aí são as múmias de Nazca. Elas foram encontradas, salvo engano, no Peru e apresentadas depois no Congresso do México. E uma faculdade do México confirmou o seguinte: olha, isso aqui não é humano, tá? Porque muita gente comentou ali, né, que poderia ser alguma pessoa com nanismo, né, ou anão, ou alguma pessoa com algum tipo de deformidade. E essa universidade ela não conseguiu diagnosticar que tipo de DNA, que tipo de ser era esse. E o negócio está tomando proporção, a gente está tendo essa preocupação e isso se torna ainda mais grave uma vez que os governos estão direcionando recursos públicos. E aí abre aquela questão: existe ou não existe? A gente deve gastar com isso ou não? E tudo isso vai girando e vai levando a uma série de teorias da conspiração e preocupações reais com os governos. O Batata tá quase caindo da cadeira aqui, mas antes eu vou dar a palavra para o Júlio Roque, né? Porque o Júlio Roque eu diria, ele pesquisa muito o tema. Eu ia falar que ele é empolgado com esse tema, né? Mas, ô Júlio Roque, por favor, cara, se defina melhor e complemente aí, cara, a brilhante explanação do nosso Miqueias, por favor. Bem, sempre partindo de duas premissas: existe e não existe. Se não existe, né, a existência desses seres é infindada, não é necessário ter esses gastos. Mas, porém, como o próprio Miqueias falou, governos, nós estamos falando mais de entidades pequenas, e sim governos de países estão muito preocupados, porque Rússia, vamos exemplificar os grandes, né? Rússia tem o seu programa de pesquisa de vida alienígena, a China tem o seu programa de pesquisa alienígena, os Estados Unidos com todas as aberturas citadas pelo Miqueias, e aí vem a preocupação. Quem estaria à frente, quem estaria na vantagem com esse conhecimento velado até agora à grande população mundial? Quem estaria à frente usando esse conhecimento alienígena? Então, há uma preocupação muito grande dessas nações, principalmente dos Estados Unidos, se China ou Rússia, dando a exemplo, estiver de posse também de conhecimento material, naves ou entidades biológicas. Qual o proveito que essas nações teriam e como elas usariam este conhecimento? Isso é uma preocupação muito grande, Glauber, em todo o mundo. Citamos aqui só os grandes 3 ou 4 países, mas a preocupação é geral. Advém o Chile, que é o país mais aberto com o assunto de vida alienígena e objetos voadores não identificados. Tá vendo aí, Batata? Você, cara, comparou ao seu tio. O Miqueias falou, não é humano, parece com o seu tio, mas não é ninguém parecido com o seu tio. Eu só fico imaginando você com essa pouca crença sua no tema, de repente na favela, quando você vai ver, você tá combatendo com alienígena. Com ele tá ruim, ô Batata. Imagina com Ali, por favor. Glauber, pelo amor de Deus, é titio, Glauber. Você tá vendo, pô? Eles estão gastando trilhões, bilhões para tentar descobrir que é titio, pô. Para! Agora, pelo amor de Deus, o Brasil vai enfiar agora dinheiro para buscar titio. Pelo amor de Deus, nós não temos dinheiro para alimentar os vivos. E é eu que sou louco. É eu. Gente,
Vamos ser conscientes. Pesquisas para buscas de vidas alienígenas em outro mundo, isso sempre existiu. Tá valendo. Legal. Mas tecnologia. E agora na mão do responsável. Qual é, cara? Eu sempre soube que Titio era das estrelas, cara. Pelo amor de Deus. Ai, meu irmão, isso aqui é o show. Fala, Glauber News, saiu de MC Pose pra tecnologia alienígena. O chat tá dizendo isso, Júlio Roque. Júlio Roque, passa a sua seriedade, as suas pesquisas. O Batata, cara, o Batata tá com pouca fé até o dia que ele se deparar com até o dia que ele escutar as histórias explanadas pelo querido Carcará no Fala Glauber Podcast. O Batata tá precisando pesquisar mais ou ele vai se assustar qualquer dia desse na rua aí, não, Júlio Roque? Perfeitamente, Glauber. O Batata, com essa sua visão tão peculiar do assunto, mostra que é um assunto que beira, né, o desconhecimento da grande população. Saindo de teoria da conspiração, maluquice, né? Não importa como se aborda esse assunto, mas uma coisa é certa: países estão gastando muito dinheiro, não só na pesquisa, como até citou o Batata, que sempre existiu. Está aí o programa 7 de busca de vida alienígena através de radiotelescópios, baseado nos Estados Unidos, a qual outros países que aqui citei também têm seus projetos. Então, a procura da vida alienígena, ela é carregada, né, na humanidade há muito tempo. Agora, as provas começam a aparecer num momento bem periclitante e muito interessante. Foi o que o Miqueias falou. Estamos vivendo um momento de descobertas, talvez pela observação maior e também o advento dos celulares. Tudo hoje em dia é gravado. Como o Batata falou, qualquer cena, operação, ou seja o que for que a polícia esteja fazendo numa comunidade, todo mundo grava. Então, com esse device, com esse dispositivo, a humanidade passa a filmar e registrar mais o que vê. E isso é muito interessante porque um país vem à tona falar que é um vídeo da Marinha, um vídeo oficial da Marinha Americana, né? Mostra uma nave ou um objeto ou um fenômeno ou uma coisa anômala, não se sabe explicar o que, né? Naqueles vídeos do tic-tac, aí tá passando aí, o diretor acabou de botar, que são reais, já foram provados. Agora, provados, os vídeos são reais. Agora, o que são? Essa é a grande pergunta, Glauber. E espero que numas operações dessa do Rio de Janeiro, o Batata não venha encontrar uma nave dessa sobrevoando a comunidade para salvar ou para destruir. Pois é, cara, muita coisa não há explicação, né? O homem tem essa busca pela verdade, né? O homem, na sua curiosidade, buscando uma verdade. Que verdade é essa? Agora, eu compro a reflexão, como eu citei, o Carcará e o Júlio Roque já me provocou essa reflexão também. É muita presunção nossa achar que só temos nós, só tem a nossa vida aqui, né? É muito gigantesco para ter só você, Batata, ter só eu. A sua espécie, ela não é tão privilegiada assim, será? O Criador olhou e pensou, eu quero seres igual ao Batata. Será mesmo? O Glauber, não é isso que mais me assusta. Eu vou dizer para vocês por que o sarcasmo. Entenda bem, atitudes do governo, ações do governo já usam como pano de fundo loucuras como essa. O plano COI é uma coisa de 64. Aqui no Brasil. É só a gente pegar os livros e revirar um pouquinho. Então, todas as ações, quando a gente não tem justificativa, usamos justificativas para que O que acontece? Hoje o Hezbollah está dentro do Brasil realmente? Está dentro do Brasil realmente? Ou os Estados Unidos quer uma ação justificada no Brasil e precisa de uma justificativa?
Ou ele está e alguém está acobertando para que ele não entre? Essa é a verdade, porque o resto tudo é pano de fundo, é enganação, é sopa de letrinha, pô. Agora, que possa haver alguma coisa em outros mundos, tudo bem, beleza. Mas não vão forçar a barra querendo atacar o Hezbollah usando a foto do titio. Do titio. Ô Miquéias, cara, eu fico com... Vamos refletir, vamos pesquisar e por que não, né? Entendo que temos... Pessoas acreditam que são anjos, né? Anjos e demônio caindo. Mas a gente vai olhar as escrituras, a gente olha e pensar tão amplo que pode ser, né? O Elon Musk, por exemplo, acredita em vida em Marte, né? O que pode ter aí nisso tudo, Miquéias? Por favor. Ô Glauber, como eu falei, nas audiências públicas eles afirmaram, esses oficiais, que os Estados Unidos têm material, tanto de nave quanto material genético. Não disse que eles têm armas. A preocupação do Luiz Elizondo é que, através desse material, os outros possam produzir armas. O que dá a entender que os Estados Unidos já conseguiu produzir alguma arma em cima disso. E os Estados Unidos levam essa coisa tão a sério, só a título de curiosidade aqui para vocês, que, além dessas audiências públicas, além de uma previsão no orçamento do governo Biden para esse tipo de pesquisa, a gente teve o projeto Stargate entre 1978 e 1995. Era um projeto, pasmem, senhores, para identificar a capacidade extrasensorial dos seres humanos. Na prática, o que estava se tentando fazer era ver se a mediunidade era algo real e se poderia ser usada como armas, ao ponto de relatórios desclassificados agora pelo presidente Trump mostrarem que a CIA, durante esses experimentos, teve um agente lá que estava trabalhando nesse processo com eles, que identificou a localização da Arca da Aliança. É aquela arca bíblica que foi motivo de vários filmes, né? E tudo. Essa arca bíblica, no relatório da CIA, gente, isso é documento oficial, por mais bizarro que possa parecer. No relatório dizia que essa arca era guardada por entidades de poderes desconhecidos e que aquele que tentasse abri-la seria morto. Isso é um relatório oficial do governo americano. Então, assim, se é verdade ou não, talvez a gente nunca venha descobrir. Mas, de fato, tem muito dinheiro sendo investido nesse tipo de pesquisa. Então, a gente não pode deixar de acompanhar e ver o que está acontecendo para a gente não ser pego de surpresa por uma assombração ou por um alienígena no meio de uma troca de tiro no Rio de Janeiro. Pega a visão, Batata? Pega a visão, Batata.